A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresenta Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz, meus amados irmãos, nós estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical, a sua EBD. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA, em Belém do Pará. Nós estamos estudando a revista Efésios, Filipenses e Filemon. E hoje nós estamos chegando à nossa lição de número 8. Aspectos práticos da santidade é a nossa lição de hoje. Alvos da lição. 3 áreas: saber, sentir e agir. A respeito do saber, é identificar diversas atitudes carnais que precisam ser evitadas. Identificar diversas atitudes cristãs que precisam ser praticadas. Olha, umas evitadas, outras praticadas. Reconhecer que precisa mudar suas atitudes para ter vida em santidade. E conhecer os incentivos de Deus para desenvolver vida em santidade. A respeito do sentir, reprovar as atitudes carnais que possa estar praticando. E também desejar praticar atitudes cristãs para ter vida em santidade. A respeito do agir, fazer uma autoavaliação da própria vida, identificando quais atitudes carnais tem praticado e quais atitudes cristãs precisa desenvolver. Abandonar as atitudes carnais que possa estar praticando. E, por último, começar a praticar as atitudes cristãs que reconhece que precisa desenvolver. Essa nossa lição de hoje, a lição 8, Aspectos Práticos da Santidade, traz como texto básico o livro de Efésios, capítulo 4, do verso 25 até o capítulo 5, do verso 20. E o versículo-chave nós encontramos em Efésios 4:30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A nossa lição de hoje, Aspectos Práticos da Santidade, ela tem apenas 2 seções. A primeira dela, que você vê em verde, é 7 aspectos práticos. 7 exemplos, na verdade, 7 exemplos práticos, que nós vamos ver hoje aqui, de um a um, com bem calma. E a segunda seção, incentivos para o viver em santidade. Então, apenas essas 2 seções que fazem parte da nossa aula de hoje. Pois bem, então, começando a nossa aula, o Stott, ele lembra a gente que a santidade, ela não é algo que você tenha misticamente, ou seja, ela não é uma condição mística experimentada com relação a Deus, isolada dos seres humanos. Ou seja, ele diz que ninguém, teoricamente, pode ser bom. Nós temos que ser bom se for na prática, no mundo real. Mas, teoricamente, ninguém é bom. Quer ser bom, tem que ser no mundo real. A santidade, da mesma forma. Ela não é apenas mística, ela tem que ser na prática. É por isso que a lição de hoje, nós vamos ver alguns desses aspectos bem práticos da santidade cristã. E nós vamos aprender também como evitar atitudes que podem destruir a harmonia humana. Chegamos assim à nossa primeira sessão da lição de hoje. 7 exemplos práticos. Está no livro de Efésios, a partir do capítulo 4, verso 25, até o capítulo 5, o verso 5. Entretanto, nós vamos lendo versículo a versículo, assim que eles forem
sendo necessários, para que a gente não perca muito tempo lendo todos e depois ter que voltar a ler de novo. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui esses 7 exemplos práticos da santidade nesse trecho bíblico que nós citamos aqui. Há 3 aspectos que são comuns a todos esses 7 exemplos que nós vamos ver. Quais são esses aspectos comuns a esses 7 exemplos? Primeiro, todos dizem respeito aos nossos relacionamentos. Não só o nosso relacionamento uns para com os outros, mas o nosso relacionamento para com Deus. O outro aspecto, que é o segundo, é que em cada exemplo que vai ser apresentado aqui, que nós vamos ver, uma proibição negativa, ela é equilibrada por um mandamento positivo correspondente. Se assim, não faça isso, mas aconselha, faça isso. Então, uma proibição negativa equilibrada com um mandamento positivo. E por último, o terceiro aspecto é que em cada caso para isso, existe uma razão para o mandamento, para que a coisa fique clara para a gente. Então, se tem um mandamento positivo, alguma chamada de atenção, tem uma forma equilibrada de contrabalançar isso. Mas existe uma razão por trás disso. Então nós vamos ver tudo isso na nossa lição de hoje. Então vamos a esses 7 exemplos práticos. O primeiro exemplo é: não minta, mas fale a verdade. Está aqui no verso 25 do capítulo 4, que diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se nós estamos em Cristo, irmãos, como estabelece esses 3 primeiros capítulos, antes aqui da gente chegar aqui no 4, aqui do livro de Efésios, que foi bem esclarecido isso, que nós estamos em Cristo, e Cristo é a verdade, então não se justifica um comportamento diferente da parte dos crentes, que não seja falar a verdade. Olha, lembre que Jesus afirmou que o diabo ele é o pai da mentira. Você pode consultar João, o Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 44, que está dizendo lá que o diabo é o pai da mentira. Segundo exemplo prático: não perca a calma, mas controle-se. Veja que ele está contrabalançando. Ele dá uma proibição, mas dá uma solução. Não perca a calma, mas controle-se. Ainda que alguns digam, ou até a gente mesmo diz, que eu sou de um temperamento difícil, eu sou explosivo, não se justifica ninguém ferir o próximo com palavras ou com atitudes. É por isso que o apóstolo Paulo ele apresenta, nos versos 26 e 27, 3 coisas que não devemos fazer. Eu vou ler aqui o verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 27, nem deis lugar ao diabo. Então a primeira advertência é para que não pequeis. Mas olha só, primeiro ele diz irai-vos. Ou seja, de forma natural eu posso até ficar irado, repentinamente. Mas o que eu vou fazer com a ira é que eu tenho que ter cuidado. Por isso ele diz, e não pequeis. Vai ser a sua ação através da ira, que você deve ter esse cuidado. Também lhe chama a atenção, não se põe o sol sobre a vossa ira. Significa dizer, se alguém lhe feriu, fez alguma coisa para você, ou você fez alguma coisa para alguém, conserte isso antes de ir dormir. É o que está dizendo aqui, para não se pôr o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir com raiva de ninguém. Conserte, você pode pedir perdão, pode perdoar o outro também, se for o caso. Mas não durma irado. E por último, não deixe lugar ao diabo, que poderia ser, na verdade, a razão para tudo isso. Porque ficar irado, você pode ficar, mas o que você vai fazer com a ira, pecar ou dormir com isso no coração, aí você está dando lugar para o diabo.
Lembre que o diabo ele gosta de ficar espreitando as pessoas que estão com raiva, esperando só um momento certo para tirar proveito da situação. Ele vai jogar uma isca, ele vai provocar para que a pessoa possa reagir com ódio, com violência, e no final vai ter um rompimento da comunhão. Não só da comunhão com Deus, mas a comunhão com o seu próximo. O terceiro exemplo prático: não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. Está dizendo para não roubar, mas para o quê? Trabalhar. E a razão disso é para que você não só tenha para você, mas possa assistir o necessitado. O verso 28 do capítulo 4 de Efésios diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. É conhecido de todos que lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, existem os 10 mandamentos. Mas Êxodo capítulo 20, o verso 15, está o 8º mandamento. E ele diz assim: não furtarás. Observe que é interessante que o apóstolo Paulo, ele não fica apenas na negativa, para não roubar, mas ele ordena: antes, trabalhe. E o propósito disso, nós já até falamos, é ter algo para você e ter algo com que você possa ajudar o próximo. Aqui nós podemos observar 2 tipos de pecado. É o pecado por comissão, que é a prática do roubo em si mesma, e o pecado por omissão, que é deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem como? Nós vamos aqui rapidamente no livro de Tiago. No capítulo 4, verso 17, ele diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, é omissão. Se você pode e sabe fazer o bem, mas se você não faz, você está pecando, você está sendo omisso. Então é por isso que o versículo aqui, 28, do capítulo 4 de Efésios, que ele diz: não roube, mas trabalhe. Por quê? Que é para assistir, para ajudar aquele que é necessitado. 4º exemplo prático dos 7 que nós estamos vendo: não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. Aqui o verso 28 do capítulo 4 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Preste atenção, não sei se você percebeu que o apóstolo Paulo ele começa a passar das obras das mãos para as obras dos lábios. Antes ele está dizendo: não furte mais. São obras das mãos. Agora ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que são as obras dos lábios. Dos lábios saem as nossas palavras, sai a nossa fala. E a fala, ela é um instrumento maravilhoso, é um dom de Deus. É uma das habilidades, aliás, que vai fazer diferença entre nós e os outros animais. Vai nos distinguir. Com a fala, nós podemos louvar a Deus. Não só falando mesmo, mas louvá-lo cantando. Mas a fala também, quando a Bíblia sempre se refere também à língua, quando diz respeito à fala, ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal. E aí que nós temos que ter cuidado, como nos chama a atenção Tiago, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 10, você pode ler com calma em casa e meditar sobre isso. Agora, o 5º exemplo prático: não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. Olha o que diz aqui o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele não pode ser magoado pelas nossas atitudes. Na verdade, o que vai entristecer o Espírito Santo, entenda que ele é santo, então é o pecado. O pecado que nós cometemos, ele causa tristeza no Espírito Santo. Nesse contexto que nós estamos lendo aqui do capítulo 4 de Efésios, do verso 30, Paulo citou 4 pecados específicos, que nós já mencionamos aqui: a mentira, a ira, o furto e a palavra torpe. Mas não só esses, irmãos. A gente tem que entender que qualquer outro pecado ele causa tristeza em Deus e entristece o Espírito Santo, que é um ser muito sensível. Sexto agora, o sexto exemplo prático de santidade. Não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Nós vamos ler aqui do verso 31 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5. Então diz assim o verso 31 do 4. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O 5 agora, 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados. 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar aqui no verso 31, ele começa dizendo: toda amargura e cólera e ira e blasfêmia sejam tiradas dentre vós. Algumas versões ele diz assim: longe de vós, todas essas coisas. E aí ele segue com uma lista que são 6 coisas totalmente desagradáveis ao comportamento humano. O que é que ele cita aqui? A amargura. Se existe uma raiz de amargura, o fruto que vai ser produzido ele é amargo. A segunda coisa que ele cita é a cólera, que é a explosão da ira, o efeito da ira. A ira em si também é o terceiro elemento dessas 6 coisas desagradáveis. Mas ele está falando da ira mais profunda, do mau humor. Há algumas pessoas que parecem que acordam, passam um dia, dormem e acordam de novo, com mau humor. Você não pode falar com ela, as respostas são sempre mal-humoradas para você. Até o olhar das pessoas, infelizmente, algumas agem assim. A quarta coisa desagradável a Deus: gritaria. Ou seja, grito das discussões. Pessoas que só falam brigando, só falam gritando. O quinto, blasfêmia. Aqui o sentido da blasfêmia não é a blasfêmia propriamente dita contra Deus, mas é aquela que tem o sentido de difamar alguém, de difamar o irmão, difamar qualquer outra pessoa. E por último, dessas 6 coisas, ele cita a malícia, que é a maldade mesmo. E depois disso aí, dele citar essas 6 coisas que são desagradáveis ao comportamento cristão, ele cita 5 coisas que são agradáveis e que nós devemos praticar, que estão aqui no verso 32. Qual é? É ser benigno, a primeira. Ou seja, ser gentil, ser agradável, ser bondoso. A segunda é ser compassivo, ter ternura interior, ternura de coração, ser paciente para com os outros. A gente quer que todo mundo seja compassivo com a gente, mas geralmente nós não somos tão compassivos como devemos ser, como Deus é para conosco. Outra coisa é perdoadores. Coisa agradável é ser perdoador, agir com graça. É também outra coisa que a gente gosta que todos sejam conosco.
A gente quer que todos nos perdoem, inclusive Deus. Que todos ajam com graça para conosco. Mas nem geralmente sempre a gente age com graça, perdoando aos demais. Mas um alerta, a Bíblia que ela nos diz que se nós não perdoarmos o pecado do outro, Deus não perdoará o nosso. Olha que advertência grave e séria. A quarta coisa agradável, ser imitadores de Deus, como diz aqui o verso 1 do capítulo 5. Ou seja, fazer as coisas que agradam a Deus. E o verso 5, quer dizer, a quinta coisa é o que está no verso 2 do capítulo 5. E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si por nós, como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Essas coisas devem permanecer e devem ser praticadas por todos nós. O andar em amor, o ser imitador dos filhos, imitador de Deus, é como os filhos imitam o Pai. E assim nós devemos imitar ao nosso Pai Celestial. Inclusive, isso é um mandamento que está em Mateus, no capítulo 5, do verso 45 até o verso 48. Chegamos agora ao sétimo exemplo prático, ou o último desses que nós estamos vendo da nossa seção 1. Não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. Está aqui do 3 ao 5, eu vou ler. Capítulo 5, do 3 ao 5. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como também convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes, ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui, estão vendo que são algumas advertências sérias para as coisas relacionadas com sexo. Não está dizendo aqui que sexo é proibido, que sexo é uma coisa ruim. Está falando da maneira que é errada se usar o sexo. Tem um padrão correto? Tem. O padrão correto é o padrão de Deus. Qual a razão disso? O próprio apóstolo Paulo, ele considera que o corpo do crente, daquele que crê em Jesus, é o templo do Espírito Santo. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, os versos 16 e 17. Ou seja, logo todas as partes do nosso corpo, elas devem ser tratadas com o máximo respeito. Ele relaciona alguns termos, como nós vimos aqui, que estão ligados à sexualidade humana, indicando que os pecados na área do sexo podem vir de palavras, quando ele diz aqui que não tem que ter baixeza no meio, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm. Pensamentos. Ah, mas onde é que está pensamento? É quando ele fala aqui que a pessoa não deve cobiçar aquilo que não lhe pertence. A cobiça, ela vem pelo pensamento. E também os próprios atos, como é o caso da prostituição ou toda sorte de impureza, como ele diz aqui no verso 3, onde ele fala também da cobiça, que é o pensamento. Então pode vir de palavras, de pensamentos e de atos. Aí sim, esses praticantes dessas coisas não terão herança no reino de Cristo, como nós acabamos de ver aqui no verso 5 do capítulo 5. Essas palavras, dessas advertências aqui, para quem é que ela serve? Nós vamos ver aqui a impudicícia, na verdade, impudicícia, ela significa no grego a porneia, ou seja, a relação sexual ilícita, aquela que é praticada fora dos padrões de Deus, fora do casamento, no caso.
Outra coisa que ele chama a atenção é a impureza, que é qualquer sexo fora do padrão de Deus, é determinado como impureza. A cobiça, eu já falei isso, eu estou repetindo, desejar ter algo ou alguém que não nos pertence. Conversação torpe é aquele palavreado obsceno e vergonhoso. Há pessoas que cada vírgula é um palavrão. E chocarices são aquelas piadas sujas e linguagem baixa, linguagem chula. E o Paulo ele concluiu dizendo que as pessoas que praticam essas tais coisas que nós enumeramos aqui são essas que não têm herança no reino de Deus. Mas atenção para a interpretação disso. Quem que não tem a herança são as pessoas que praticam essas coisas. Mas aqueles que, ainda que tenham cometido esses pecados e que tenham se arrependido com sinceridade, é claro que Deus os perdoa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas Paulo está se referindo às pessoas, as que não herdarão o reino de Deus, que se entregaram devassamente a essas práticas sexuais que são censuradas aqui. Ele chega a dizer que é avarento, é a pessoa gulosa por sexo, viciada, chega a ser chamado de idólatra por ele, que ele diz aqui, aquele que é devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, está no verso 5 do capítulo 5. É para esses que o reino do céu não está disponível. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu, você pode ver em Timóteo, são pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Você pode consultar 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. E pode ler também Colossenses 3, 5. Chegamos à nossa aplicação para hoje, dessa nossa seção 1 da lição. 7 exemplos práticos de santidade. Não mentir, não perder a calma, não roubar, não usar a boca para o mal, não perder a intimidade com o Espírito Santo, não ser grosseiro, não brincar com coisas relacionadas ao sexo. E aí, eu quero que você diga, das 7 questões levantadas, qual é a mais difícil para o crente praticar? Aí é você e Deus. E por que que é difícil? Também você pode pensar sobre isso. O que significa na prática? Não dês lugar ao diabo. Essa é a nossa aplicação da seção 1 da nossa lição. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora e já já nós vamos retornar com a nossa lição de hoje. Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos de volta com a nossa EBD. Nós estamos na lição 8 de hoje, Aspectos Práticos da Santidade. Nós já vimos a seção 1, 7 exemplos práticos da santidade, e agora chegamos à seção 2, Incentivos para o viver em santidade. O apóstolo Paulo avança aqui no tratamento do comportamento cristão, e ele vai nos acrescentar e apresentar aqui 4 poderosos incentivos para viver em santidade. Ainda há pouco, na seção 1, os exemplos práticos, dizia não faça isso, faça assim. Agora, o apóstolo Paulo vai nos dar a razão para isso também, apresentando 4 poderosos incentivos para que a gente viva em santidade. E o primeiro incentivo é a certeza do julgamento. Olha só, é uma advertência séria. A certeza do julgamento. Os versos 5 a 7 do capítulo 5 dizem assim: portanto, não sejais participantes com eles daquela... Eu vou voltar aqui para o 5, eu já estava no 7. Porque bem sabeis isto, está retomando o do sexo, daquela advertência, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O corpo humano, nós já falamos ainda há pouco, foi criado por Deus. Como o apóstolo Paulo sempre diz, pertence a Cristo e ele é habitado pelo Espírito Santo. Você pode consultar 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 12 a 20. E essa é uma razão que o apóstolo Paulo apresenta para os cristãos para que evitem a imoralidade. Aqueles que estão na prática deliberada da imoralidade, nós já falamos sobre isso, eles atraem sobre si mesmo a justa ira de Deus. Mas onde é que eu posso ter base bíblica para isso? Você pode consultar o livro de Romanos, no capítulo 1, dos versos 26 a 32, livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, e Apocalipse, capítulo 21, o verso 8. Esse é um bom incentivo, a certeza do julgamento. Tem que saber que todos nós um dia vamos comparecer perante Deus e vamos prestar conta, e a Bíblia diz interessante, cada um prestará conta de si mesmo perante Deus, sozinho, só você e Deus. Então é uma certeza que você tem que ter, é a certeza do julgamento. Qual é o segundo incentivo que o apóstolo Paulo nos apresenta? É um incentivo bom, é ser o fruto da luz. Vou ler aqui para você dos versos 8 ao 14. 8 diz assim, no capítulo 5. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, é o 14, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Até o verso 14. Esse ponto aqui, desse segundo incentivo, o fruto da luz, ele está nos dizendo que as trevas representam a ignorância, representam o erro, representam o mal. Em contrapartida, a luz representa a bondade, representa a verdade e representa a justiça. É por isso que aqui no verso 8 diz assim, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então é isso que nós somos. Luz em quem? No Senhor. E diz ainda que andai como filhos da luz, ainda aqui no verso 8. E a prática desse andar na luz, ela significa para a gente, pelo menos, 3 coisas que o apóstolo Paulo nos ressalta aqui. Qual é a primeira coisa de andar na luz? Produzir o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Como diz o verso 9, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Então, se você anda na luz, você vai ser bom, você vai ser justo, você vai falar a verdade sempre. Qual é a segunda coisa? Fazer sempre o que é agradável ao Senhor, como está no verso 10. Provando o que é agradável ao Senhor. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo lista: não ser cúmplice nas obras das trevas, mas reprová-las. É o que diz o verso 11. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Você não só não deve participar, como você deve reprová-las. Você deve condená-las. Condená-las quem? As obras. Não está falando de pessoas aqui. Ninguém pode condenar ninguém, ninguém pode julgar ninguém. Só Deus pode fazer isso. Mas está dizendo
a respeito das obras infrutíferas das trevas. Você não pode ser participante e essas obras, ressalto, obras, elas devem ser reprovadas e devem ser condenadas. Mas, infelizmente, não é possível viver na luz e desfrutar dela sem também tomar algumas atitudes para com as pessoas que ainda estão nas trevas. É por isso que o verso 14 aqui, ele soa como um toque de clarim para alertar os crentes. E quem é que vai fazer isso? Somos nós. Não podemos relaxar aqui na vida cristã, não. Se, como diz o verso 14 aqui, ou desperta tu que dormes e tal, e fala, também levanta-te dentre os mortos. O livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele diz aqui, morto nos seus delitos e pecados. E aqui nesse livro que nós estamos estudando, a respeito de Jesus, diz que ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a situação antes de conhecer Jesus. É por isso que os santos precisam estar acordados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 9. É também uma conclusão na qual o apóstolo Paulo ele está convidando os homens a se voltarem para Deus. E para fazer isso, ele usa 3 figuras, como estão aqui no verso 14. O verso 14 diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, essas 3 figuras é acordar do sono, é ressuscitar da morte e sair das trevas para a luz. O terceiro incentivo para viver em santidade é a natureza da sabedoria. Está no verso 15 até o verso 17. Eu vou ler aqui, a partir do 15 do capítulo 5. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O apóstolo está nos chamando a atenção aqui que não é possível praticar a santidade sem observar o próprio comportamento que deve ser caracterizado pela sabedoria. Sabedoria, ela é um dom de Deus. Eu vou voltar aqui de novo ao livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, que diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que eu faço? Ele vai complementar aqui. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Uma garantia aqui. Mas eu não sou sábio. E eu preciso de sabedoria para viver em santidade. Se não tem, Tiago, capítulo 1, verso 5, está dizendo que é para pedir para Deus, que Ele dá para todos. Não é para alguns, é para todos. E algumas versões dizem assim, Ele não joga em rosto. Aqui ela diz que Ele dá liberalmente e não censura. Mas algumas versões dizem Ele não lhe joga em rosto. Então peça sabedoria para Deus. A santidade, ela requer sabedoria. Agora, andar como nécio, ou seja, como não sábio ou insensato, é não andar como filho da luz, que foi o segundo incentivo que nós já vimos na lição de hoje. Nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, o 15, o 16 e o 17, Paulo nos dá 2 características do andar do sábio. Mas quais são essas características? Que nós vamos ver agora. A primeira característica do andar do sábio é que os sábios são os que usam melhor o seu tempo. Ou seja, meu irmão, não perca tempo com coisas inúteis, com coisas infrutíferas.
Sempre a Bíblia nos chama a atenção para remir o tempo. E remir significa comprar de volta, significa resgatar, usar plenamente. E nesse caso aqui, é tirar o maior proveito do tempo. Seria, no caso, uma melhor tradução para que a gente possa entender o que diz esse versículo. Sendo que o tempo, como a gente se diz, é o kairós de Deus, se refere a cada oportunidade que passa. Muitas pessoas acham que serão jovens eternamente. Você pode ser até de mente, de coração. Mas o corpo vai envelhecer, as oportunidades vão passar. Então não perca seu tempo fazendo coisas inúteis. Lembre-se que todos nós temos o mesmo tempo igual que todo mundo. Nós temos à nossa disposição um dia que tem 24 horas, que cada uma hora dessa tem 60 minutos e cada minuto desse tem 60 segundos. A gente não pode esticar, não pode aumentar. Nenhum de nós pode esticar o tempo. Você não pode esticar o tempo. Então são 24 horas por dia que nós temos. Acabou, já passa para outro. As pessoas sábias, elas têm consciência de que o tempo é um bem precioso, como chama a atenção Stott. E por isso a gente não pode perder tempo com coisas inúteis. Aprenda a remir o seu tempo, que é algo da natureza da sabedoria, uma característica daquele que tem sabedoria. Qual é a segunda característica? As pessoas sábias procuram compreender qual a vontade de Deus. Além de eu saber remir o tempo, eu tenho que tentar viver a vida cristã fazendo a vontade de Deus e não a minha. Quando eu faço somente a minha vontade, eu estou agindo de maneira insensata. Mas descobrir e praticar a vontade de Deus é pura sabedoria. E aí nós temos que fazer uma distinção aqui entre a vontade geral e a vontade particular de Deus. Mas o que é a vontade geral de Deus? Onde eu encontro? Aqui, irmão. Ela está aqui nas Escrituras. É a palavra revelada do Senhor disponível para todos nós. Aqui nós vamos encontrar qual é a vontade geral do Senhor. E a Bíblia diz que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Mas tem também a vontade particular de Deus. Ou seja, as decisões detalhadas, esmiuçadas. Onde é que nós encontramos essas decisões detalhadas da vontade particular de Deus? Nos princípios gerais das Escrituras. Na oração, no conselho de um irmão maduro, experimentado, e que essa experiência dele é naquele determinado assunto. Os dons, eles são muitos. E há pessoas que têm determinados dons, mas não outros. Mas se você for procurar se aconselhar, se aconselhe com uma pessoa madura, com uma pessoa experimentada que já principalmente vivenciou aquelas coisas e pode lhe aconselhar. Mas procure, de uma forma ou de outra, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Nós temos muitas vontades, mas o bom é que a gente submeta a nossa vontade à vontade de Deus. Lembra que Jesus, lá no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então é assim que nós deveríamos orar, é assim que nós deveríamos agir. Isso faz parte da característica da natureza de quem é sábio, agir dentro da vontade de Deus, buscando procurar conhecer qual é essa vontade nas coisas particulares e nas coisas gerais. A própria Escritura do Senhor, ela nos dá base para isso. E o quarto incentivo para viver em santidade é a vida cheia do Espírito. Vou ler do verso 18 até o verso 20, aqui no capítulo 5. 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, entenda aqui vinho, qualquer bebida alcoólica, no qual há devassidão,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler até o 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lá na sua revista que você tem, você vai encontrar dentro desse quarto ponto aí da seção 2, a vida cheia do Espírito, a letra A, que vai falar sobre o Espírito em Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, você já percebeu que ao longo desse livro, o apóstolo Paulo faz 3 colocações interessantes a respeito do Espírito Santo. Uma afirmação está no capítulo 1, no verso 13, que ele diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, presta atenção agora, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, há uma afirmação de que nós fomos selados. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. No capítulo 4, aqui do livro de Efésios, nós já lemos hoje, inclusive, 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí repete o que foi dito lá no 1, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está só complementando, é uma exortação. O 30, sim, aí ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo, para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. E também, uma outra colocação que o apóstolo faz, está no verso 18, que nós acabamos de ler aqui. E não, do capítulo 5, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ainda no ponto 4 da seção 2, a vida cheia do Espírito, o ponto B fala sobre o Espírito e o vinho, que ele está fazendo aqui um balanço entre o que é se embriagar com vinho e o se embriagar com o Espírito. Antes de falar do Espírito, Paulo fala do vinho. Pode observar aqui no verso 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho. A primeira coisa que ele fala. Por que não é para embriagar? Porque diz que há devassidão ou, dependendo da versão, dissolução. Essa palavra dissolução ou devassidão, traduzida do grego, ela indica ações desenfreadas, desregradas. Que a pessoa embriagada não sabe o que faz. No poder do vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica, o que há é dissolução, devassidão, degradação. Além de produzir a embriaguez, o andar cambaleante do bêbado, dias perdidos, há pessoas que perdem não só dias, mas anos da sua vida. A mente entorpecida, cântico desafinado e relacionamentos prejudicados. Inclusive relacionamentos familiares. Quantas famílias não foram desfeitas devido à dissolução provocada pelo uso excessivo do álcool? Em contrapartida, ainda nesse versículo, ele diz, mas enchei-vos do Espírito, aqui no verso 18. Ou seja, mas a vida cheia do Espírito, ela produz adoração, ela produz comunhão, como diz aqui o verso 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ela produz gratidão, como diz o verso 20, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. E também, por último, ela produz submissão e respeito mútuo. Se você se embriaga com o Espírito Santo. O verso 21 diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ainda tem o ponto C, da vida cheia do Espírito. Só acompanhar aí na sua revista em casa. Enchei-vos do Espírito. Mas essa é uma expressão que a gente fica, às vezes, alguns sem compreender realmente o que é.
e a fim de que você possa compreender melhor essa expressão, nós vamos analisar aqui 4 aspectos gramaticais, conforme o texto original do grego, desse trecho que nós estamos lendo aqui, quando ele diz enchei-vos do Espírito. Então, 4 pontos, 4 aspectos. O primeiro é que enchei-vos, ele está no modo imperativo. Por exemplo, enchei-vos. Ela não é uma proposta alternativa. Ela é o quê? Um mandamento. É obrigatório. Não é algo que seja opcional. O segundo aspecto é que essa palavra enchei-vos, ela está no plural e não no singular. Significa dizer que a plenitude do Espírito não é privilégio elitista para alguns apenas, mas ela é uma possibilidade para todo o povo de Deus. É enchei-vos. Então, para todo mundo, essa possibilidade aí de se encher do Espírito. O terceiro aspecto é que essa palavra enchei-vos, ela está na voz passiva. Ou seja, o sentido é, deixe o Espírito Santo encher você. Por que que é assim? Porque ninguém se enche a si mesmo do Espírito Santo, mas nós somos enchidos por Ele. Nós somos enchidos por Ele. Não sou eu que me encho do Espírito, eu mesmo, pela minha vontade. Isso é importante, eu ter vontade, ter esse desejo. Mas é o próprio Espírito que nos enche. Por isso que ele está na voz passiva, enchei-vos. Então o sentido é que o Espírito é que nos enche. E o quarto e último aspecto é que essa palavra, essa expressão enchei-vos, ela está no tempo presente. Ou seja, devemos continuar ficando cheios do Espírito. A plenitude do Espírito, ela não é uma experiência de uma vez para sempre. Eu me enchi, eu vou permanecer cheio para sempre. E eu nunca vou perder isso. Pelo contrário, ela é uma busca contínua, que nós devemos ter necessidade de estar cheio do Espírito todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Ok? Pois bem, então vamos para a aplicação de hoje, para essa segunda sessão, incentivos para viver em santidade, que o incentivo primeiro é a certeza do julgamento, depois é ser fruto da luz, o terceiro é a natureza da sabedoria, andar como sábio, e o quarto é ter a vida cheia do Espírito. E a aplicação é a seguinte: o Russell Shedd, que é um grande teólogo, conversando com o John Stott, ele disse que o Stott compartilhou e disse a ele que ele ora pela plenitude do Espírito todos os dias. O Stott estava dizendo na conversa para o Russell Shedd que ele ora pela plenitude do Espírito todos os dias. E aí eu pergunto a você, o que é que você acha dessa afirmação? Para você meditar aí em casa. Chegamos assim então à conclusão da nossa lição de número 8, aspectos práticos da santidade, que é para que a gente possa refletir a respeito dos nossos atos, se ele reflete em santidade ou se ele reflete em carnalidade. Lembrando que santidade é muito mais que uma teoria, como nós vimos aqui, ela tem que ser prática. É uma experiência que se evidencia em nosso dia a dia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou aos Colossenses, no capítulo 2, os versos de 6 a 7, você pode consultar depois, ele diz o seguinte: ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e conformados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. E esse andai nele, que o apóstolo está falando aí de Colossenses 2, 6 e 7, é ele que caracteriza a vida de santidade prática. Ou seja, a vida com santidade de forma
vivida mesmo, na prática. E é por isso que o salmista, ele perguntou, isso está no Salmo 24, nos versos de 2 a 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele mesmo responde, complementando o Salmo. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, é aquele que vive em santidade. Eu quero deixar aqui algumas perguntas para que você possa refletir em casa, quando estiver estudando. Seus atos têm refletido carnalidade ou santidade? Existe alguma atitude carnal que você precisa abandonar? Qual delas? Ou quais? Existe alguma atitude cristã que você precisa praticar para desenvolver uma vida em santidade? Qual é a atitude? Ou quais atitudes? Reflita isso em casa e assim nós estamos encerrando a nossa lição de hoje. Pai, nós queremos te bendizer, queremos louvar e exaltar o teu santo nome, agradecer pela tua bendita palavra, que ela possa vir trazer luz ao nosso coração, luz aos nossos olhos do coração, como diz a tua palavra aqui mesmo no livro de Efésios, no capítulo 1, como o apóstolo Paulo orou para que os olhos do coração dos Efésios pudessem ser iluminados para compreender as maravilhas do Senhor. E é isso que nós te pedimos hoje. Nós te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreender de como nós devemos andar em santidade, como isso é agradável ao Senhor e de como nós devemos nos livrar das coisas que desagradam ao Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos assim, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. É isso aí, então encerramos a nossa lição de hoje. Até a próxima. A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresentou Escola Bíblica Dominical